Olá, alunos do 7º ano. Nós vamos continuar nossas resoluções, certo? E a atividade da vez é sobre ângulos congruentes. Página 89, questões 7 e 8, e página 90, questões 9 e 10. Então, na primeira questão diz o quê? O que se pode dizer a respeito dos ângulos construídos na malha triangular abaixo? Aqui na imagem eu fiz algumas marcações. Primeiro, você observa que a área entre as semi-retas, né, que são os lados do ângulo, elas são as mesmas em todos os 4 ângulos, né? Aqui eu fiz uma marcação apenas, né, inicialmente nesses 2 triângulos, que se repete, né, nos demais ângulos. E percebam, existem 3 ângulos que têm a mesma medida de lado, certo? E existe um ângulo que tem uma medida diferente, que é esse ângulo aqui. Mas isso não vai modificar, ou seja, o ângulo que está entre o ângulo não vai modificar o ângulo, ou seja, apesar da medida do lado, certo? Se você aqui fizer esse prolongamento dos lados desse ângulo, você vai perceber que ele vai continuar sempre tendo a mesma abertura que os demais ângulos, isso confirmando pela área, ou seja, dada pelos triângulos, ou seja, a quantidade de triângulos que a gente percebe em cada ângulo. Dessa forma, a gente pode concluir que esses ângulos, eles são congruentes. Por essa área, né, essa abertura contida entre as semi-retas, que nós podemos identificar através dessa malha triangular, né, em que a gente consegue identificar a quantidade de triângulos. Então, vamos para a questão 2. Descubra quais são os pares de ângulos congruentes. Registre a resposta em seu caderno. Então, tá aqui, ó. Nós temos 3 ângulos, 3 tipos de ângulos, né? 3 não, nós temos 6, certo? Nós temos o ângulo AOB, que é esse primeiro aqui, ó, AOB. Temos o ângulo RST. Temos o ângulo EFG, o ângulo CHD, IPJ e o ângulo MVN. O que a pergunta diz? Para a gente identificar quais ângulos seriam congruentes, que pares de ângulos seriam congruentes. Visualmente, dá para você identificar que o ângulo RST é congruente ao ângulo CHD. Visualmente, certo? Você não pode afirmar a medida, mas dá para você visualizar. Só que, claro que nós precisamos de medidas, de confirmações. Então, é necessário aqui usar o transferidor. Então, eu fiz aqui a medição. Nessa primeira imagem, nós temos o ângulo RST. Então, perceba aqui que a medida no ângulo, 90 graus, né? A abertura do transferidor, ó, 90 graus. E o outro ângulo, que é o ângulo CHD, né? Ele também aqui, ó, fiz a medição e também deu 90 graus. Então, ó, aqui, ó, o ângulo RST é congruente ao ângulo CHD. O outro ângulo congruente é o EFG com o IPJ. Visualmente também dá para a gente perceber essa congruência, mas é necessário também uma confirmação usando o transferidor. Então, ó, aqui você percebe um ângulo EFG. Vou aqui aproximar. Então, a medida do ângulo EFG, dá para a gente ver aqui que ela está em
45 graus. Ó, 45 graus. Entre 50 aqui e 40. E o ângulo IPJ também, ó, perceba, está na mesma medida, entre 50 e 40 aproximadamente aqui, aproximadamente não, 45 graus. Então, o ângulo EFG é congruente ao ângulo IPJ. Esse é o símbolo de congruência. E, consequentemente, o ângulo AOB vai ser congruente ao ângulo MVN. Vamos à próxima questão. Então, vamos aqui à questão 9, na página 90. Diz assim: na figura, o ângulo AOB, vamos aqui identificar, ó, esse ângulo aqui, ó, total, está dividido em 6 ângulos congruentes. Aí pede para a gente falar em verdadeiro ou falso. Aqui nós já temos a resposta, mas nós vamos discutir cada resposta e entender por que falso e por que verdadeiro. Então, ó, o que nós temos aqui? O ângulo AOB, então esse ângulo AOB, ele é um ângulo de que medida? 180 graus. Ele é um ângulo raso, não esqueçam, tá? E ele diz que está dividido em 6. Se está dividido em 6, então, nós vamos ter que cada ângulo, tá? Vai ser igual a 30 graus. Então, aqui tem 30 graus. Este ângulo também é 30. Este também. E todos vão ser iguais a 30. Porque ele diz que esses ângulos são congruentes. Então, tem a mesma medida. Então, nessas condições, vamos entender cada afirmação. Ele falou que o ângulo BOC é congruente a COD. Primeiro, vamos identificar o BOC, esse ângulo aqui, certo? Congruente a COD. Qual o ângulo COD? A este aqui, ó. Então, ó, 30, 30. Então, é verdadeiro. Correto. O ângulo BOD é congruente a DOF. Vamos lá, BOD. Quem é o ângulo BOD? BOD. Então, o ângulo BOD é todo esse arco aqui. Então, é esses dois ângulos somados. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser 60 graus. Está dizendo que é congruente ao ângulo DOF. Então, vamos lá. DOF. O ângulo DOF é esses dois ângulos. Está dividido em dois ângulos também. Se cada um é 30, então também é 60 graus. Então, essa afirmação também é verdadeira. Está dizendo que o ângulo COE, vamos lá, COE. O ângulo COE é o ângulo COD mais o DOE, né? Então, esses dois ângulos aqui também, vamos lá, esses dois ângulos vai ser igual também a 60 graus. Se é igual a 60, está perguntando se ele é igual a DOF. Ou, perdão, a AOF. Então, vamos lá. AOF. Então, a OF é esses dois ângulos aqui, ó. AOG e GOF. Então, o total também, ó, é 30 mais 30 também vai dar 60. Então, também é verdadeiro. Os dois deram 60. COE, mais uma vez, COE, 60. E o outro também, AOF, 60. Agora, vamos lá. COD é congruente a EOF. COD é COD. COD é 30. Vou colocar aqui para ficar melhor. 30. E EOG, vamos lá. EOG.
EOG é 2, são dois ângulos congruentes, né? Dois ângulos igual a 30, então é 60. Então, essa aqui ó, é falso, diferente. Então, essa afirmação aqui está falsa, correto? É COA, quem é C? Vamos lá, COA, ó. O COA ele vai abranger esses 5 ângulos, ó. Este ângulo, este. Então, o COA é 150 graus. E o BOG também vai abranger 5 graus. 5 ângulos, quer dizer. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles também são congruentes. Verdadeiro, né? E por último, DOF. DOF. Então, temos aqui, ó. 30 com 30 também, vai dar 60 graus. E o AOE? AOE. 3 ângulos iguais, né? Ângulos congruentes. Então, 90 graus. Então, é diferente. Falsa a afirmação. Então, vamos aqui à nossa próxima questão. Outra atividade, ela está aqui na página, quer dizer, é uma atividade em PDF que foi enviada a vocês, certo? Então, vamos agora iniciar a resolução dessa atividade. Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Ângulo reto, nós sabemos que são ângulos que têm como medida um ângulo de 90 graus, né? Então, qual é, certo? Nos pontos, né? Quais os ângulos aqui são retos? Que estão representados no ponto G e no ponto E. Então, alternativa correta, D. Vamos a 2 aqui. Na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares cujos ângulos centrais são de 90 graus. Cada setor está com a medida do seu raio indicada. Agrupando convenientemente, esses setores são obtidos. Então, ele quer saber a quantidade de círculos que a gente pode obter através dessa união desses setores circulares. Lembrando que todos têm o mesmo ângulo. O que é que vai definir aqui? Somente o raio. E para me ter um círculo, eu preciso de 4 setores circulares, porque o círculo ele tem 360 graus. Então, vamos contar aqui, ó, quantos de 5? 1, 2, 3, 4, né? Então, já formei um círculo, certo? Agora, quantos de 4? 1, 2, 3, 4. Mais um círculo, certo? Contando de 1 a 1. Com 3, ó, raio 3. 1, 2, não tem 4. Só tem 2 de medida de... só tem 2 setores circulares com raio 3. Então, eu não formei o círculo. Mas vamos guardar essa informação, né? E com 8, eu tenho 1 e 2, né? Então, eu tenho 2 círculos e 2 semicírculos, né? Porque são metade do círculo. Então, vamos ver aqui a alternativa correta. A alternativa correta aqui, ó. Letra C, 2 círculos e 2 semicírculos. Questão 3. Observe a rosa dos ventos abaixo. O ponto de referência da rosa dos ventos está a 90 graus do norte, certo? O ponto de referência da rosa dos ventos que está a 90 graus do norte é. Então, o norte está
nessa posição. Ele quer saber desses pontos aqui do sul, noroeste, oeste e sudoeste. Ele quer saber o ponto de referência da Rosa dos Ventos, que está a 90 graus do norte. Então, o noroeste, ele está a quantos graus? Aqui, veja, ó, o círculo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é como se eu pegasse 360, dividisse por 8, que dá igual a 45. Então, ó, a cada ponto aqui da Rosa dos Ventos, eu tô a 45 graus, certo? Então, o noroeste está a 45 graus do norte. E o oeste está a 90 graus do norte. O sul já vai estar o quê? A 180 graus do norte, certo? E o sudoeste, o SO aqui, ó, vai estar a 135 graus do norte. Então, nossa resposta aqui, letra O. Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, o movimento do para-brisa, ele é um movimento de um ângulo raso, ó, meia volta, ou seja, 180 graus. Essa é a medida do ângulo raso. E ele já está aqui com o movimento aqui, ó, de 40 graus, né? Já percorreu aqui 40 graus. Para que ele complete o movimento, certo? Que é de 180, quanto é ainda, né? Qual o ângulo que ainda falta? É só você subtrair, né? De 40 para 180, o que que falta? Falta, então, 140 graus. Então, resposta certa, letra C. Quinta questão. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Nós vimos aí no vídeo que eu enviei para vocês, como é que entre os ponteiros do relógio, nós sempre formamos dois ângulos. Então, aqui, ó, este ângulo e este outro aqui. Esse daqui é maior do que esse aqui, ó, entre as horas desse que está aqui mostrando no relógio. Nós sabemos que a circunferência é 360 graus e está dividida em 12 horas, né? Então, 30 graus, né? Então, ó, a cada ângulo desse aqui, ó, entre os números, nós temos sempre um ângulo de 30 graus, foi mostrado para vocês. Então, aqui, ó, 30, todos eles. Aí, ele quer saber aqui qual o ângulo que está sendo formado apenas entre as horas, né? É os dois ângulos. Então, vamos aqui, sabendo um e a gente descobre o outro. Vamos aqui para o menor. Então, se eu sei que é 30, então, esse ângulo vai ser 30. Esse aqui vai ser 30 graus. Este vai ser 30. E este ângulo aqui vai ser 30. Então, eu tenho 30 vezes 4. Logo, eu vou ter 120. Certo? Se um é 120, o outro é o que falta para 360. Então, aqui, alternativa correta, 120 e 240. 120 é o ângulo menor, certo? E o maior é 240, porque é o que falta para 360. Vamos continuar. Vamos aqui à questão 10, né? Na questão 10, da página 90, pede para você construir ângulos congruentes a cada alternativa. O primeiro passo aqui é você construir a semi-reta. Nessa semi-reta eu coloquei como ponto de origem O', porque eu vou relacionar com os pontos que está no ângulo, certo? Então, O e O'.
Depois, você vai pegar a ponta seca do compasso e colocar no vértice do ângulo. E vai fazer esse arco aqui que já está marcado, certo? Com a mesma abertura, ó, fixada, você vai para sua semi-reta, coloca a ponta seca também na origem e faz o arco, certo? O segundo passo é você medir a distância entre os pontos. Então, você encaixa aqui, ó, entre os pontos que estão nas semi-retas. Depois que você encaixa, aí você fecha o compasso e coloca no ponto de interseção. Nesse caso aqui, eu dei um pouco diferente, mas não tem problema. Não vai mudar a medida do ângulo. E agora, você vai marcar outro arco. Nessa interseção, nós temos o ponto, que é o ponto que vai servir como a segunda semi-reta do nosso ângulo. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Primeiro, você vai fixar a ponta seca no vértice e vai fazer essa marcação aqui, ó. Você pode colocar até o ponto M, certo? Pode ser menor ou maior. Então, você depois fixa, trava o compasso e coloca agora na origem da semi-reta, no N'. Depois disso, você vai agora medir a distância entre os pontos aqui, da seguinte forma. E mais uma vez, você trava o compasso e agora você vem com a ponta seca na interseção da circunferência do arco com a semi-reta. Aí, você faz outro arco, certo? Veja que nessa interseção, nós tivemos um ponto, que é esse ponto de interseção. Esse ponto de interseção, ele é o M'. Então, esse ângulo aqui é congruente ao que está na alternativa B. E por último, na alternativa C, você pega mais uma vez o compasso, fixa no vértice, certo? Aqui você pode fixar no ponto B e trava, faz esse arco, ok? Aí, vem para a origem da semi-reta, que é o Q'. Depois, você vai aqui e mede a distância entre os pontos. Esses dois pontos na semi-reta. Trava. Vem agora no ponto de interseção do arco com a semi-reta e faz um novo círculo. Nesse ponto de interseção, nessa interseção você tem outro ponto. Logo, esse ângulo aqui vai ser congruente, né? Esse aqui, lembrando, é o ponto R'. Esse ângulo vai ser congruente ao ângulo que está na alternativa C. Então, esse é o procedimento que a gente faz usando o compasso e a régua para construções geométricas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar. Com a prática, a gente faz desenhos melhores. E obrigado e até breve.